Capítulo 9. O Doutor. Como Carmila não queria nem pensar em dormir com alguém em seu quarto, meu pai solicitou que o empregado ficasse do lado de fora da sua porta durante a noite, na intenção de que ela não tentasse fazer outra jornada sem antes ser impedida. As horas passaram rápido naquela noite, e na manhã seguinte o doutor, cuja presença meu pai havia requisitado sem que eu tivesse tomado consciência disso, compareceu ao castelo para me atender. Madame acompanhou-me até a biblioteca, onde encontrei o pequeno e sisudo homem à minha espera, com seus cabelos brancos e seus óculos, a mesma aparência de sempre. Descrevi a ele minha história, e seu semblante ficava mais e mais austero à medida que a minha narração progredia. Estávamos de pé, próximo a uma das janelas, encarando um ao outro. Ao fim do meu relato, ele recostou-se na parede, seu olhar vidrado e profundamente sério, encarando-me com um interesse perpassado por uma sombra de horror. Após alguns minutos de reflexão, perguntou-me se podia falar com meu pai. Mandei chamá-lo, e ao chegar à biblioteca sorrindo, papai disse: Creio que me julgará um tolo por tê-lo chamado até aqui sem necessidade, doutor. Espero que eu seja mesmo. Os dois estavam agora conversando no mesmo canto onde eu, há pouco, havia explanado ao doutor minha história. Eles pareciam discutir com muita seriedade. A biblioteca é bastante espaçosa e Madame e eu recolhemos em um canto afastado enquanto esperávamos pelo fim do debate, fervilhando de ansiedade. Nenhuma palavra deles chegava até nós, pois falavam em um tom totalmente inaudível e, além disso, o recesso da janela escondia o doutor por completo. Do meu pai, víamos apenas um pé, um braço e um ombro. As vozes, acredito, ficavam ainda mais abafadas porque eram isoladas pela espessura da parede do recesso. Transcorrido algum tempo, pude finalmente ver o rosto do meu pai, quando ele expirou por trás da parede. Ele estava pálido, pensativo e, ao que tudo indicava, deveras perturbado. Laura, querida, venha aqui um instante. Madame, não vamos incomodá-la. Pelo menos não no momento, segundo o doutor. Aproximei-me então, sentindo-me pela primeira vez um tanto apreensiva quanto ao meu estado. Eu apresentava uma grande fraqueza, mas não me considerava doente, e força, imagino, é algo que podemos usar sempre que tivermos vontade. Meu pai, mantendo seus olhos no doutor, estendeu para mim sua mão quando cheguei mais perto e disse: Isso tudo é de fato muito estranho, não consigo compreender. Laura, venha cá, querida, e tente se lembrar de sua história. O Dr. Spilsberg tem algumas perguntas. Você alega ter sentido como duas agulhas perfurando-a em algum lugar próximo à região do pescoço, na noite em que teve o primeiro dos seus terríveis sonhos. Ainda há algum tipo de inchaço ou ardência na pele? Não, nada, respondi. Poderia me indicar a região aproximada em que sentiu essa pontada? Logo abaixo da garganta. Aqui, respondi apontando com o dedo. O vestido que eu usava cobria o lugar que eu indicava. Você se dará por satisfeito depois disso, disse o doutor a meu pai. Você não se importaria se seu pai abaixasse um pouco a gola do seu vestido, não é? Isso será necessário para eu poder comprovar a natureza dos sintomas dos quais vem sofrendo. Eu podia tolerar aquilo. O ponto ficava aproximadamente 5 centímetros abaixo da borda da minha gola. Por Deus, então é verdade, exclamou meu pai. Agora o senhor pode ver com seus próprios olhos, disse o doutor com um tom de triunfo macabro em sua voz. O que é? Indaguei, começando a entrar em pânico. Nada, minha cara jovem, a não ser um pequeno hematoma, mais ou menos do tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Agora, adicionou, dirigindo-se ao meu pai, a pergunta é, o que devemos fazer? Eu corro algum perigo? Perguntei, em completo nervosismo. Espero que não, querida, respondeu o doutor. Não vejo razões que a impeçam de ser curada em pouquíssimo tempo. É neste ponto que começa a sensação de estrangulamento? Sim, respondi. Tente recordar-se ao máximo agora. Foi neste mesmo ponto que teve início aquele calafrio, o qual você acabou de descrever como uma corrente de água fria passando por seu corpo? Pode ter sido. Acho que sim. Percebe agora? Disse ele ao meu pai. Posso ter uma palavrinha com a madame? Certamente, respondeu meu pai. Ele chamou madame e quando ela chegou, o doutor lhe disse: A saúde da minha jovem amiga aqui está bastante debilitada. Porém, espero, não há nada que lhe traga consequências alarmantes. De qualquer modo, será necessário tomar certas medidas, as quais explicarei eventualmente. Até lá, madame, tome cuidado de nunca deixar a senhorita Laura desacompanhada, nem por um segundo. Por ora, essa é a única instrução que lhe ofereço, cuja importância é imprescindível. Sei que podemos confiar em você, madame, disse meu pai. Madame assegurou-lhe veementemente que sim. E sei que você, querida Laura, vai obedecer à recomendação do doutor.
Também gostaria de saber sua opinião a respeito de uma outra paciente, doutor, cujos sintomas, ainda que bem mais moderados em relação aos de minha filha, apresentam certa similaridade com os de Laura. Trata-se de uma jovem garota, nossa hóspede, mas não se preocupe em atendê-la agora. Como disse que retornará a essas redondezas hoje à noite, convido-o para jantar conosco, então poderá vê-la, pois ela não sai do quarto até o entardecer. Agradeço pela gentileza. Disse o doutor. Reunirei-me aqui com você por volta das 7 horas da noite. Mais uma vez, eles deixaram claras as instruções que Madame e eu deveríamos seguir, e logo depois se retiraram. Pela janela, os vi caminhando pelo gramado entre a estrada e o fosso, claramente imersos em uma conversa carregada de seriedade. Vi o doutor montar em seu cavalo, despedir-se de meu pai e em seguida partir para o leste em meio à floresta. Praticamente no mesmo instante, o carteiro chegou vindo de Drainfield. Ele demontou o seu cavalo e entregou uma bolsa ao meu pai. Enquanto isso, Madame e eu nos ocupávamos em desvendar o porquê de termos recebido aquela tão distinta instrução imposta sobre nós pelo doutor e meu pai. Posteriormente, Madame me chamou a atenção para o fato de que o doutor pudesse ter antevisto alguma catástrofe repentina e, sem ninguém a postos para me socorrer durante uma das minhas convulsões, eu poderia ser seriamente lesionada ou até mesmo perder minha vida. Tal hipótese não me convenceu. Em vez disso, eu imaginei, tentando acalmar meus nervos, que a prescrição do doutor havia se tratado de um simples cuidado contra a fragilidade do meu estado e, portanto, eu deveria ter alguém ao meu lado que me prevenisse de fazer esforços desnecessários, ou de comer uma fruta ainda não madura, ou de fazer quaisquer umas das infinitas bobagens que os jovens estão supostamente predispostos a fazer. Passada meia hora depois do meu pai ter entrado, ele disse, mostrando uma carta em sua mão. Esta carta está atrasada e vem do General Spelsdorf. Ele me deu a carta já aberta, mas não parecia feliz, como geralmente ficava quando tínhamos um visitante a caminho, principalmente quando esse visitante era o general. Pelo contrário, sua expressão denunciava que ele preferia seu amigo antes nas profundezas do Mar Vermelho do que em casa. Havia evidentemente alguma coisa em seus pensamentos que ele insistia em resguardar de nós. Querido papai, pode me esclarecer uma coisa? Perguntei de súbito, segurando pelo braço e fitando seu rosto com súplica nos olhos. Talvez. Respondeu, acariciando suavemente meus cabelos. O doutor acredita que o meu caso seja muito grave? Não, amor. Ele diz que se as devidas precauções forem tomadas dentro de 2 dias, você estará completamente curada. Ele respondeu, sem muito entusiasmo. Queria que nosso bom amigo general tivesse escolhido uma outra hora para nos visitar. Digo, em uma que você estivesse perfeitamente saudável para poder recebê-lo. Mas diga-me, papai, insisti. Qual é o problema que o doutor acha que eu tenho? Nenhum. Agora chega de atormentar seu pai com perguntas. Ele respondeu, com mais irritação do que eu jamais o vira manifestar, e talvez, notado minha mágoa, ele me beijou, adicionando. Você saberá sobre tudo em 1 dia ou 2, pelo menos tudo o que eu sei. Enquanto isso, não deve torturar sua mente quanto a este assunto. Deu então as costas e saiu da sala, mas retornou antes mesmo que eu tivesse parado de remoer todas aquelas questões estranhas na minha cabeça. Voltara para dizer que estava se dirigindo para Karnstein. Já havia solicitado uma carruagem que chegaria às 12 horas, e Madame e eu deveríamos acompanhá-lo. Ele iria fazer uma visita de negócios ao padre, que morava próximo àquelas terras incomuns e inóspitas, e, como Carmila nunca as havia visitado, ela poderia acompanhar-nos depois quando acordasse, como Mademoiselle, que levaria consigo os utensílios necessários para fazermos um piquenique às sombras do castelo arruinado. Como fora estabelecido, às 12 horas eu já me encontrava pronta, e pouco tempo depois, meu pai, Madame e eu partimos em nossa jornada. Após cruzarmos a ponte levadiça, viramos para a direita, atravessamos a íngreme ponte gótica e, em seguida, dobramos em direção a oeste, rumo à vila desolada que abrigava as ruínas do castelo Karnstein. Não é possível conceber um caminho mais belo do que aquele, rodeado por árvores, com o terreno se erguendo em suaves colinas ou descendo a rumos a belos vales, todos trajando o vistoso verde dos bosques. Aquela paisagem não ostentava as futilidades que a plantação artificial ou o cultivo precoce o faziam. Com frequência, as irregularidades do terreno guiavam o caminho para longe de seu curso, fazendo-o serpentear graciosamente em torno das bordas rochosas dos vales e das encostas escarpadas dos montes, por entre uma variedade infindável de paisagens.
Em uma dessas curvas, subitamente encontramos nosso amigo, o general, que vinha a cavalo em nossa direção, acompanhado em outra montaria por um criado. Suas valizes seguiam em uma carroça logo atrás. O general desmontou perto de onde havíamos parado e, após as costumeiras formalidades, foi facilmente convencido a ocupar um lugar vago em nossa carruagem, enquanto deixava seu criado levar seu cavalo e suas malas para o Chilós.